E daquela época lá, aqui o dossiê puxou também que você já queria ser rico, né, bicho? Você tinha isso de meta de vida? Tinha. Botar carro pra caralho na garagem, essas porra. Mas você se inspirava em alguém, assim, pra ter esse lifestyle aí, essa parada de ostentar mesmo? Como é que foi esse início de quero ser rico, quero ostentar, quero mostrar pra todo mundo que eu tenho dinheiro? Certo. Exatamente essa questão do ser rico que eu acho que não só eu, mas vários outros moleques, assim, tem como meta. Até hoje, naquela época tinha muito. Eu não tinha uma referência clara, exclusiva de início, mas eu fui tendo com o passar da caminhada. Mas, a princípio, eu falo isso até em entrevista também, que eu, de fato, queria ser rico. Porque a fama veio como uma consequência e com uma parada que eu sabia que também, pra cantar música e tal, eu tinha que ter uma fama, tinha que ter um sucesso, porque o reconhecimento traz isso, né? Mas eu queria ganhar dinheiro, mano. Tanto que antes, como eu falei pra vocês, mexi com evento, trabalhei em outros trampos. Eu lembro que com 11, 12 anos eu já era muito louco da cabeça, porque eu ficava pensando assim que, daqui uns 3 anos, se eu fizer um tal dinheiro, eu alugo um ponto, faço um comércio. Tipo, muito louco. Eu não tinha nem 15 anos ainda, eu já queria um dia bolar um comércio. O porquê disso tudo? Meus pais passavam muita dificuldade financeira em casa. Então isso me deixava louco. Eu acho que tem várias pessoas que me acompanham e se identificam com isso. A questão não era nem tanto eu. Porque eu, molecão, a gente se diverte com pouco. A gente é muito feliz, às vezes, com pouco. E até mesmo no pouco financeiro. Como, por exemplo, eu lembro que com 12, 13 anos, o que eu queria era ter um dinheiro para comprar uma lata de linho, um pipa. Tipo, é um pouco, né? Então, essas coisas já me deixavam feliz. Mas meu pai, às vezes eu ouvia meu pai chegar em casa e, tipo assim, preocupado com contas de casa. Tendo que trabalhar de sábado e domingo, tá ligado? Tendo que trabalhar de sábado e domingo, perdendo o dia de folga dele, né? Perdendo, assim, entre aspas, porque nunca se perde quando trabalha. Mas, né, deixando de ter a folga ali com a família pra trabalhar, pra conseguir trazer o dinheiro pra casa e pra conseguir arcar com todas as continhas ali. E os filhos vão crescendo, as contas vão ficando maior, né? Tipo assim, desde a infância ali, pelo menos, sei lá, eu acho que até uns 12, 13 anos, às vezes tem que comprar uniforme, tem que comprar material, tem que, às vezes, dar alguma coisa porque a criança quer, vai crescendo e vai querendo. Então a minha maior meta era se de fato ser rico, porque até hoje eu tenho muito essa visão. Eu acho que o dinheiro, ele é a solução e é o problema, né? Tipo assim, ele tem esses dois lados dele. E eu lembro que em casa tinha muita briga, meu pai era um cara que era mais estressado. Pai, te amo, mas o senhor sabe que você era mais estressado. Então aquilo me deixava um pouco revoltado em casa. E quando nós é criança, nós não entende isso. Sim. Nós achamos que o nosso pai é chato e tal. Mas não é. É porque, tipo, muita conta, acordava às 6 da manhã, voltava às 5 da tarde, trabalhava igual um louco e teve que fazer supletivo porque ele não tinha terminado ensino fundamental e médio. Então, dentro dessas possibilidades ali de casa, eu ficava querendo criar algum plano, igual aqueles ratinhos lá que dominam o mundo, né? O cérebro. O cérebro. Eu ficava querendo criar um plano pra dominar o mundo, tá ligado? Eu ficava falando, mano, como que eu faria? Aí eu via na TV, às vezes um cara passa lá na novela, mó carrão, mó feliz, vida linda. Aí eu ficava, nossa, mano, caramba, será que um dia eu vou ter uma casa dessa não? Meus pais e minha mãe entrar lá e tal. E eu ficava com aquilo na mente, cara. E aí com 15 anos, como eu já tava mais... Você viu até essa história que eu contei agora anteriormente? Eu já focava em trabalho, já focava em dinheiro. Então com 15 anos eu acho que eu já tava pronto pra começar a acreditar e mudar mesmo, de fato, a vida dos meus pais. Eu acho que foi tudo um plantio que meus avós, meus pais, toda a minha família, assim, meus antepassados fizeram parte disso, porque passaram muita dificuldade. Meu pai veio da roça. Esse dia a gente estava trocando uma ideia muito maneira, que ele viveu várias gerações. Ele viveu a geração da roça, depois, lá na roça não tinha TV, não tinha nada. Aí depois, aqueles primeiros celularzinhos, né, toque-toque, aquelas coisinhas e tal. E aí, hoje em dia, ele trabalha com notebook e tal. Então, tipo assim... ele teve uma vivência, assim, muito louca. E aí, a gente conversa sobre isso. Eles plantaram para que, quando eu viesse, talvez estivesse mais... não fácil, mas, assim, mais próximo de mim, aquilo se acontecer. E meu pai é muito batalhador, um cara muito sangue bom, assim. Eu costumo dizer isso pra ele, que eu fiz de tudo pra conseguir mudar a vida dele e da minha família. E aí deu certo. Deus abençoou legal. E aí quando começou a mudar as coisas, quando ele começou a ver que o funk realmente era uma oportunidade minha ali, a música era uma oportunidade minha, ele começou a ver isso com outros olhos, assim, começou a apoiar também esse meu sonho, começou a apoiar, assim, meus objetivos. Isso aí você lembra a idade que ele, de fato, virou a chave da dúvida pra certeza?
Eu tava com 17. 17. Porque dos fins do 15 pros 17, foi um sonho aí de uma correria louca. Então eu lembro que aconteceu uma vez de um brother não conseguir me levar com o carro dele, que ele me levava pra show, e eu ter que pegar emprestado do meu pai. Só que meu pai jamais me emprestaria o carro, tá ligado? Tá ligado? Nem fudeu. E ele prestou. Consegui, irmão, consegui. Eu acho que dali eu vi que as coisas estavam mudando. Porque eu lembro que eu fiquei falando muito pra ele. Eu falei, pai, eu não vou zoar seu carro. Eu tenho responsa. Vai levar um cara que é habilitado. A gente precisa fazer o show, é uma responsa. E aí ele ficava meio assim, tipo, show, música, mas será que tá certo isso? Ele ficava meio preocupado. Aí eu falei, por favor, por favor. E aí ele entregou o carro. A gente foi e voltou, o carro tudo bem, assim. Aí eu acho que essas coisas começou a dar um estalo nele. Ele falou, mano, meu filho é responsa, tipo, vai dar certo as paradas. E aí, com 17, aconteceu a mídia também. Eu acho que a mídia foi muito importante pra isso. Porque depois que ele viu as câmeras na frente dele, né, os apresentadores falando do filho dele, eu acho que isso ele falou assim, mano, se meu filho é louco, mas deu certo, ele foi responsa.